Bom, e nesse primeiro episódio eu vou ler um texto que eu já tinha a ideia dele e já queria ter parado para escrever há muito tempo. Só que esse é o tipo de texto que você precisa ter algumas coisas sintetizadas dentro de você, assim, para você conseguir colocar para fora. Todos são, né? Todos os textos, todos os conteúdos são parte da nossa verdade, né? Da minha verdade. Mas tem alguns que são mais profundos e que requerem um cuidado maior enquanto eu tento colocar isso para fora. Então por isso demorou um pouquinho mais, mas eu acredito que eu tenha conseguido colocar para fora e ao mesmo tempo direcionar ele para que ele sirva como um incentivo para você. Então que você leia e que isso te faça bem, que faça bem para sua fé. Quando eu era criança, por volta dos 6 anos, minha mãe aproveitava qualquer oportunidade para me ensinar a ler. Andando de ônibus, Gui, o que está escrito naquela placa? Tomando café da manhã, Gui, o que está escrito aqui nesse rótulo? Recebia um panfleto no carro, no farol. Gui, lê essa frase para a mãe. E, sabe, eu acredito que vem daí o meu olhar curioso para a vida. Mas além de ensinar a ler, ela também me ensinava sobre a fé da nossa família, que tinha começado nos meus bisavós, depois alcançou os meus avós, meus pais e agora chegava em mim. E claro que não era só ela que fazia isso. Às terças eu ia para o círculo de oração com a minha avó, onde só tinha irmãs do coque orando por suas famílias, pela igreja e pelo mundo. Meu avô, por sua vez, me ensinava diariamente quando eu sempre encontrava ele no mesmo lugar e com aquele mesmo livro preto, sentado na cama enquanto minha avó preparava o café. Também com ele eu ia para a escola dominical, uma espécie de estudo bíblico para toda a família. Ele me deixava na sala das crianças e depois partia para dar aula aos adultos. No mesmo dia, mas agora no fim da tarde, eu voltava para o momento sagrado da semana, onde cultuávamos todos juntos ao Deus da nossa família. Além de tudo isso, ainda tinha o cultivo diário dessa fé, um que era ensinado pela minha mãe. Lembra que ela queria me ensinar a ler e usava de tudo para isso? Pois bem, teve um dia que ela chegou com 2 quadros na mão e me chamou para ajudar a colocar na parede do meu quarto. Não lembro ao certo se ela comprou os quadros já prontos ou se ela mesma fez, mas conhecendo minha mãe, a aposta é que ela mesma fez e talvez só tenha comprado as molduras. Senta aqui, Gui, disse ela, enquanto passava a mão na beira da cama como quem me mostrava o caminho. Nesses 2 quadros estão 2 orações muito importantes que você precisa aprender. Uma você vai fazer antes de dormir e a outra logo que acordar. Elas vão te proteger para o resto da vida em todas as noites. Minha mãe é professora, mas certamente ela poderia ser publicitária e eu falo isso com propriedade. Com uma proposta assim, quem não escutaria o que ela diria adiante? Até você que está escutando provavelmente está curioso para saber o que tinha nesses 2 quadros. 2 orações, foi o que ela disse. 2 orações que me protegeriam todas as noites, durante toda a vida. Mas tinha um problema, eu ainda estava aprendendo a ler. Os quadros eram para incentivar a minha leitura enquanto eu cultivava uma fé genuína dentro de mim. Chegou um dia que eu não precisava mais ler aqueles quadros, em que eles só me serviam para lembrar de repetir a oração que eu já tinha guardado no meu coração. Mas enquanto eu não sabia ler, o meu ritual noturno era parecido com isso. Tomar meu Toddy, escovar os dentes, que eu tentava burlar toda noite como qualquer criança, me ajoelhar e orar enquanto eu ia tentando ler aquelas palavras no quadro, com a minha mãe do lado me ajudando, e pronto, estava na hora de apagar a luz e dormir. No quadro que eu tinha que ler e orar antes de dormir, estava escrito assim: em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Olha bem para essas palavras. Veja a profundidade da fé que esse menino aprendeu a ter. Deitar em paz e adormecer tranquilamente, sabendo que existe um Deus que cuida dele enquanto ele descansa. Há quanto tempo nós adultos não experimentamos disso? Mas lembra,
Era uma antes de dormir e outra assim que acordava. E quando eu acordava, eram essas palavras que eu repetia enquanto gaguejava na minha leitura ainda em desenvolvimento. Eu deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Consegue ver? Fazemos o que fazemos porque antes tivemos o sustento desse Deus que nos faz descansar em segurança. Quando eu me lembrei dessa história e comecei a escrever isto nessa manhã, a única coisa que eu pensei foi: eu preciso aprender com esse menino. Sabe, eu acho que a vida passa e a gente complica muito as coisas. A gente se enche de informações e não que isso seja ruim, mas sem perceber alguma dessas coisas distorcem valores importantes que a gente tinha e nos distraem de orações importantes que a nossa mãe nos ensinou quando ainda éramos simples meninos. Eu acredito que era isso que Jesus falava quando direcionava essas palavras à multidão. Quem não for como uma criança, jamais entrará no reino. Uma criança simplesmente tem fé que pode dormir tranquila enquanto existe um Deus que a protege eternamente, para além do mal que o mundo pode nos causar. E que esse mesmo Deus nos cumprimenta com a mesma misericórdia todos os dias pela manhã e nos sustenta enquanto desfrutamos da vida e do fôlego que temos agora. Hoje eu desejei essa fé simples. A fé que esse menino aprendeu com a sua mãe enquanto lia aqueles 2 quadros na parede. E eu termino com uma canção que tenho ouvido em minhas devocionais e que sirva como um encorajamento para você que ficou até aqui. Ela diz assim: voltemos ao início, voltemos ao princípio, onde tudo era simples e onde tudo era belo. Vinde e voltemos. Tá. Como a ideia desse quadro é trazer para cá a minha newsletter em formato de podcast, eu vou explicar um pouquinho qual que é a ideia do Queime essa carta. O nome veio principalmente da ideia de que quando a gente aceita Jesus, a gente esquece que o nosso trabalho depois disso é manter a nossa fé acesa, é manter a gente crendo nas suas palavras, firme no seu caminho. E não vão faltar investidas do mundo e de todo o entorno para que essa fé se esfrie, para que a gente se desvie desse caminho. O Queime essa carta vem com essa proposta, a ideia de textos escritos por um irmão que quer ser companhia e incentivo para a gente continuar firme na fé em Jesus e continuar firme com a nossa chama acesa. Então a ideia é que lendo, e aqui no caso escutando essas cartas, você possa queimar ela ao fim de tudo isso e que ela te sirva de combustível. Então é uma metáfora, uma tentativa de uma brincadeira, em que ao passo que você lê e escuta o que eu escrevi, que isso sirva como combustível, como uma espécie de lenha em letras e palavras colocadas uma atrás da outra que alimentem a sua fé e que você continue firme em Jesus.